A desembargadora Raide Denise Green, que em 16 de dezembro participou de um jantar promovido pelo dono da rede de lojas Avan, Luciano Hang, declarou-se suspeita para julgar um recurso envolvendo o empresário. Vamos entender aí essa história, no mínimo curiosa, com o Pedro Zambarda aqui no Plantão do Meteoro. Jantar com quem tá. Não pode, né? Não pode. Vou trazer aqui na tela para vocês Pedro Zambarda, que vai contar essa história pra gente. O Pedro já está aí. O meu arroba para você me seguir, @lu.junior, e o Pedro tá com drops de jogos por lá. Vamos lá, Pedro. Vamos contar essa história pro pessoal aí. Porque é no mínimo curiosa, né? Acho que tá mais pro imoral, talvez? Não, é um escalabro, né? Um escândalo, é uma baixaria, é uma pornografia elitista, né? A gente antecipou essa história ontem, né, Lúcio? E nem vou dizer que a Folha de São Paulo roubou nossa pauta. Era um negócio que é um burburinho que tava rolando nos bastidores. Eu falei, não, ontem conversei com a Sophie e falei, vamos dar com exclusividade aqui no Meteoro, né? Eu tô com o documento e tal. Mas a Folha deu a mesma informação que a gente ontem e deu mais alguns detalhes sobre os desembargadores que estão se declarando suspeitos de julgar os casos envolvendo o Luciano Hang. Porque o cara aparece num jantar, confraternizando com um cara que você tá julgando a ação. É tipo o Sérgio Moro, entendeu? O Sérgio Moro jogou bola com a promotoria, cabeceou e fez gol, entendeu? E ele é o juiz do jogo. É basicamente isso que o Luciano Hang tá fazendo, só que no âmbito ali da justiça de primeira instância, segunda instância, o âmbito mais ali estadual. Mas o fato, Lúcio, é o seguinte, tem essa reportagem da Folha, da Catarina Scortec, lá na coluna Painel, editada pelo Fábio Zanini. Desembargadores que jantaram com Luciano Hang, o dono das lojas Avan, se declaram suspeitos, aliás, isso é o mínimo, para pelo menos eles saírem desses processos, sobre o dono da Avan. Mas aí você vai vendo a notícia no detalhe e tem mais uns rolos. Magistrados relatariam recurso movido por professor que criticou o empresário. O professor é o Guilherme Haues, nós falamos dele ontem, dono do canal Chimarrão Marxista. Eles foram convidados para um evento em Brusque. O que a Catarina diz aqui na reportagem dela? A desembargadora Raide Denise Green, que em 16 de dezembro participou de um jantar promovido pelo dono das redes de lojas Avan, Luciano Hang. Aliás, eu queria saber por que a Folha acreditou o DCM e não acreditou a gente do Meteoro. Um mistério, enfim. Mas como eu falei, acho que eles podem ter pego a mesma pauta aqui, ó. Ela e ao menos outros 10 magistrados da Justiça Estadual de Santa Catarina estiveram em um evento organizado por Hang em um imóvel histórico de sua propriedade em Brusque, Santa Catarina. Segundo informou o painel, Raideira, relatora do caso desde outubro deste ano, após o episódio vir à tona, a magistrada determinou a redistribuição do processo em razão de fato superveniente, consistente no contato estabelecido com uma das partes. Essa decisão é de 19 de dezembro. Adota essa medida para que não paire qualquer dúvida sobre a minha imparcialidade no exercício da judicatura, escreveu ela em despacho assinado em 19 de dezembro, um dia após a participação no jantar ter sido revelada pela coluna. Na verdade, foi revelado pelo DCM, mas vamos lá. Com a redistribuição do processo, ó o problema, Lúcio. Com a redistribuição do processo, o caso foi parar nas mãos do desembargador André Carvalho, que também participou do jantar com Hang. Então o problema continua. Não mudou nada. Que beleza. É uma coisa maravilhosa. No dia 20 de dezembro, Carvalho declarou a sua suspeição para julgar o recurso, diante de recente contato estabelecido com uma das partes, da qual até então não conhecia pessoalmente, declaro-me suspeito para julgar o presente processo, a fim de evitar questionamentos futuros e garantir a confiança na justiça, escreveu ele. Com a decisão de Carvalho, o recurso deve ser novamente distribuído. A assessoria de imprensa de Luciano Hang afirmou que o jantar foi parte de uma visita à restauração à Casa Renault, construída há 115 anos, que estava destruída e faz parte da história de Brusque e do estado de Santa Catarina. O recurso em trâmite no Tribunal de Justiça de Santa Catarina foi protocolado pela defesa do professor Guilherme Haues Neto, morador de Santa Maria, que foi obrigado no início do ano a pagar R$20 mil a Hang a título de danos morais.
A condenação ocorreu em razão das postagens em redes sociais consideradas difamatórias e ofensivas pelo empresário. A decisão da Justiça Estadual contra Neto é do juiz Gilberto Gomes de Oliveira Júnior, da Primeira Vara Civil de Brusque. Ele é filho do desembargador Gilberto Gomes de Oliveira, que também estava presente no jantar, Lúcio. Três juízes do mesmo processo nessa porcaria desse jantar, cara. É inacreditável não é possível, isso aí. cara. Não, é isso. Ora, quem diria, como diz aqui o nosso chat. E aí, Lúcio, eu queria atentar para algumas coisas que chamam muita atenção. Primeiro, a notícia saiu no DCM, a Folha de São Paulo repercutiu com crédito, nós cobrimos também o caso, alguns veículos de mídia progressista também passaram a cobrir aqui no YouTube, Galãs Feios, Fórum, 247, todo mundo. O Estadão roubou a pauta, disse que foram eles que apuraram e deram a mesma notícia que saiu no DCM sem o crédito. E o Grupo Globo não deu essa notícia, exceto uma afiliada deles de Santa Catarina, que é o NSC. E aí tem a coluna da Dagmar Spaltz, que ela acreditou o Vinícius depois que ele fez uma reclamação para ela no privado. A jornalista retificou essa informação. Mas assim, a Globo, o Grupo Globo não está cobrindo esse caso. Não é estranho? É muito estranho. É uma reunião de 10 desembargadores e juízes com o Luciano Hang e a Globo, o principal grupo de comunicação do país, não está cobrindo. E aí, Lúcio, para fechar a questão, eu queria mostrar o Vinícius falando como ele apurou isso, porque ele foi convidado lá pelo ICL Notícias e ele falou um pouco sobre essa apuração que eu acho bastante importante. Vamos ver juntos? Bora. Tô com o vídeo pronto aqui, vamos lá. Se quiser interromper para comentar, você fala, tá, Lúcio? Eu interrompo aqui. Beleza. Vamos lá, então. Agora são 9 horas e 52 minutos. A gente vai conversar com o Vinícius Segala, jornalista do site Diário do Centro do Mundo, DCM. Tudo bem, Vinícius? Bom dia. Bem-vindo ao ICL. Bom dia. Prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Importantíssima a sua vinda aqui hoje, porque ontem a gente mostrou aqui no N1 aquele jantar que o empresário Luciano Hang ofereceu em Santa Catarina, tendo como convidados juízes e desembargadores que julgam alguns de seus processos e também contra a sua rede de lojas, né, a Avan. Vocês viram, né? A gente tem a foto, não sei se puder colocar aqui de novo para a gente a foto, um jantar com muita gente. E aí, o Vinícius, quem publicou essa história, então ele vem aqui para contar um pouco mais de detalhes para a gente. E a gente queria entender, Vinícius, se você puder explicar um pouco, se vocês chegaram a procurar o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que diz que não se manifestaria, né, sobre a conduta dos magistrados fora do âmbito institucional. Queria que você contasse um pouco como é que foi a apuração, o que mais de novidade você tem para trazer para a gente sobre esse caso. Sabe usar isso com isso? Se não sabe, como é o problema de você não assinar o YouTube Premium. Vamos agora botar o som de volta e vamos lá. Sim, a gente procurou o Tribunal de Santa Catarina desde começo da manhã de ontem, de anteontem, e eles só nos responderam ontem no fim da tarde, né? Do meio para o fim da tarde, essa resposta um tanto quanto protocolar, dizendo que até pela Constituição Federal eles estão de mãos atadas, né? Nada podem fazer com a agenda de compromissos de seus magistrados fora dos horários de trabalho deles no tribunal, né? Também procuramos os magistrados, né? Pouquíssimos se deram ao trabalho de responder, acho que 2 responderam também simplesmente dizendo que não vão se manifestar, que não iriam se manifestar. Isso foi no momento que ele publicou a matéria, tá, Lúcio? Foi dia 16 de dezembro. Depois, os caras passaram a se declarar suspeitos do caso do Hang. O episódio aconteceu em Brusque. Essa casa que a gente está vendo é em Brusque. Isso aí é uma casa histórica na cidade de Brusque, que faz, acho que um pouco mais de um ano, foi adquirida pelo Luciano Hang, e ele a reformou. Era uma antiga sede de uma fábrica de lá, me parece, e ele a reformou, deu o nome de Casa Renault, uma coisa assim,
e agora faz uso dela como se tivesse dado um presente para a cidade, mas ela é uma casa, uma propriedade privada do Luciano Hang, que está ali valorizando na casa. E ele chegou até, depois a Folha de São Paulo até fez uma reportagem e falou: mas foi na Casa Renault, não foi na minha casa, a Casa Renault nada mais é do que uma casa dele, como existia a Casa da Dinda, uma casa de uma pessoa, mas é uma casa que tem nome, mas é uma propriedade particular do Luciano Hang, e conosco ele não falou. Então, a nossa apuração foi, a gente, na medida que recebemos a foto da nossa fonte, comecei a ver as fotos de todos os desembargadores da Justiça, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, até ir encontrando, identificar. Foi assim que a gente identificou 11 nomes, né, que estavam lá, e passamos a buscá-los para dar o direito deles se manifestarem, mas não expressaram ter esse desejo. Vinícius, parabéns pelo teu trabalho, parabéns para todo o time do DCM, de suma importância isso que vocês trazem à baila nesse momento, porque não é um caso isolado, né, cara? É isso que eu gostaria de te ouvir. Isso é um sintoma de um funcionamento mais amplo, considerando uma república que é organizada por uma espécie de plutocracia mesmo. As pessoas que controlam o grande capital têm uma ingerência muito forte na seara política, no judiciário, e, em última análise, os rumos da República são definidos com esse tipo de encontro que você muito bem agora foi capaz de noticiar. Quero te ouvir a respeito disso, do quanto isso não é um caso isolado, né, mas é um sintoma mais amplo de como a própria República funciona em última instância. Não, de fato não é um caso isolado, muito menos em Santa Catarina, infelizmente. Primeiro, eu vou até adiantar uma coisa aqui que as pessoas devem ver no DCM, o que a gente chama de suíte no jornalismo, né? Nós devemos publicar mais uma reportagem a respeito do tema. Nesse jantar, presentes, além dos magistrados, outros empresários convidados pelo Luciano Hang. Então, não estava só ele ali com os magistrados, ele e uma equipe de empresários parceiros, tendo esse convívio íntimo e um pouco, eu devo dizer, promíscuo, porque os magistrados estavam ali, afinal de contas, como comensais de uma mesa a convite desses empresários que eles julgam, né? Eles estavam comendo e bebendo de graça nas contas do Luciano Hang, a verdade é essa, né? Junto com outros empresários. Então, eu acho que até isso já prova que não a coisa, ela é mais ampla do que o âmbito do Luciano Hang. Sabe, quando houve os acampamentos em frente a quartéis militares, no município de Itajaí, eles ficaram, que é em Santa Catarina, eles no litoral catarinense, ali próximo a Blumenau, no Vale do Itajaí, né, já na sua foz, no litoral, os manifestantes se concentraram ali junto à Marinha, que é o prédio militar que tem em Itajaí, é um prédio da Marinha, e houve um episódio, não sei se vocês se recordam, de uma pessoa que estava com um boné do MST, que foi literalmente sequestrada por esses manifestantes, foi obrigada a gravar um vídeo jogando o boné no chão, pisando no boné, falando... A pessoa, ela foi conduzida para um local onde ela foi filmada e foi conduzida no banco de passageiro do seu próprio carro, com um dos manifestantes que pegou o carro dessa pessoa, dirigiu, e aí ela foi submetida a essa espécie de cárcere privado onde foi filmada obrigando a pisar no boné. Ela fez isso, depois de horas e horas ela foi liberada, assustadíssima. Essa pessoa deixou a cidade. Na verdade, a pessoa acho que ficava no município de Itapema, vizinho a Itajaí, foi pega na estrada por esses manifestantes, e que também estavam fazendo bloqueio nas estradas. E aí, veja, ela foi pega por essas pessoas, foi mantida em cárcere privado, quando ela foi solta, ela morreu de medo, deixou a cidade, e foi para uma cidade de paradeiro desconhecido, não contou para ninguém, porque ela estava com medo. A pessoa ficou com medo. E aí, por meio de um advogado, ela foi à justiça. O caso foi julgado, ela pediu a prisão preventiva dessas pessoas, tinha vídeo das pessoas que mantiveram sob cárcere privado. O juiz, e é esse ponto que eu queria chegar para falar do caso isolado,
O juiz de Santa Catarina, ele não concedeu a prisão preventiva, dizendo que aquelas pessoas não apresentavam mais risco para a vítima, porque a vítima havia deixado a cidade e estava em paradeiro desconhecido. Então, como aquelas pessoas poderiam ser um risco para ela, já que elas estavam em paradeiro desconhecido? Ora, ela só estava em paradeiro desconhecido, tinha deixado seu emprego, porque ela estava com medo dessas pessoas. Se as pessoas fossem presas preventivamente, ela poderia voltar ao seu trabalho. O juiz ignorou isso. Nós, na reportagem do DCM, fomos atrás e descobrimos que o juiz era dono, além de ser juiz, ele era dono de um clube de tiro, e era sócio de uma dessas pessoas que estavam ali e tinham mantido a pessoa em cárcere privado. Então, assim, essa mistura entre empresariado e magistrado é uma coisa que a gente vê sempre no Brasil. Infelizmente, não é um caso isolado. Arrisco a dizer até que não é só um caso da direita. Infelizmente, às vezes a gente vê também coisas parecidas acontecer em qualquer parte do espectro político, sabe? O buraco é mais fundo, hein, Lúcio? Inacreditável, né? É inacreditável. Não é só desembargadores, não é só juízes. Tem o meio empresarial de Santa Catarina, gente. É disso que a gente tá falando. Não é uma foto, simplesmente. É uma justiça que serve aos mais ricos, né? Aos mais ricos. E assim, é o que eu falei pra vocês no começo do corte, gente. É pornográfico. Isso aqui é batom na cueca. E assim, obviamente, não vai dar em punições maiores. Mas é bom as pessoas saberem quem é que está com o dono das lojas Havan. E como assim, né? Eles não querem se manifestar. Pô, o juiz, ele recebe dinheiro público também, minha gente. O juiz recebe dinheiro público também. É Então, funcionário público, inclusive. É funcionário público. Quando sai esse tipo de coisa, precisa ser cobrado, sim. Precisa dar explicações, sim. Sim. Como que um juiz está jantando com alguém com quem ele está julgando? Uhum. O pessoal tá falando aqui no chat, por exemplo, né? Eu vi um comentário aqui. O Chico mandou: com quantos anos você descobriu que a justiça no capitalismo serve somente ao interesse dos mais ricos? A questão não é o que a gente sabe, é isso explícito. Isso aqui é o jornalismo puro, gente. O jornalismo existe para denunciar isso aqui. Tá? O nosso trabalho, se a gente não fizer isso, assim, desembargador não pode se reunir com réu, não pode se reunir com parte. Isso aqui, no limite, é uma corrupção do processo jurídico. É tão grave quanto o Moro lá e os procuradores. E não é porque não envolve uma figura como Lula que é menos importante. Esse é o ponto. É o feijão com arroz do nosso trabalho, gente. A gente tem que desmontar essa estrutura elitista do corpo judiciário do país. E tá explícito aí. Tem um monte de gente que enche a boca para falar, e tem toda a razão de falar do Gilmar Palusa, dos penduricalhos lá do Supremo. Tem juiz no seu estado fazendo isso aqui. Isso aqui precisa ser denunciado em primeira mão, gente. E a Globo não tá dando. Eu quero ser muito claro quanto a isso. Não é uma implicância com o Grupo Globo, não é implicância com nenhum jornalista. Agora, sim, o maior grupo de comunicação do país não dá uma nota? Não dá uma nota sobre isso aqui? É demais, Lúcio. Isso é um escândalo. É um escândalo. E aí a gente fica se perguntando, né, o porquê? Por que não está sendo divulgado? Será que tem alguma empresa que é anunciante da Globo que está envolvida nisso aí? Expliquem-se. Pois é. A gente fica muito indignado realmente, e é de se ficar, né? É de se ficar. Pedro, mais algum ponto que você queira trazer? Não é só isso. Vamos parar por aqui que o negócio é delicado. Perfeito, minha gente. Ó, antes de ir embora, eu vou colocar na tela aqui, ó, a nossa TV Cringe, porque tem vídeo novo chegando na TV Cringe, né? Ó, você entra no youtube.com/TV Cringe Brasil e se inscreve no canal. Aqui embaixo tem um vídeo que tá prontinho para sair, que é sobre as bombas atômicas, e teve gente aí que conseguiu explodir a bomba atômica por acidente. Vocês acreditam nisso? Pois é, aconteceu, e mais de uma vez a gente vai contar para vocês essas histórias aqui na TV Cringe 85, lá no youtube.com/TV Cringe Brasil. Esse vídeo estreia às 21 horas
deste dia 27 de dezembro. Então, se você está vendo antes, já dá para ir lá e clicar para receber notificação. Se você está vendo esse vídeo depois, já estreou, já está pronto para você colocar na sua televisão, no seu notebook, celular e assistir a qualquer momento, fechou? Na tela para vocês que eu vou colocar agora vai ter o QR Code para você se tornar membro do Clube do Fim. Um grande abraço, até a próxima.